Agora veio uma parte interessante, né? Como é que eu represento por escrito essas ligações químicas? Então, pessoal, existem 3 formas básicas de representar uma ligação química por escrito. Tem a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, tá? Vamos focar aqui na fórmula eletrônica, que é uma fórmula que vai representar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Essa fórmula aqui, ela é uma das fórmulas mais fáceis de ser entendida como é que ocorre, né, os tipos de ligações, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui a estrutura eletrônica de Lewis. Na estrutura eletrônica de Lewis, os símbolos dos elementos, eles são rodeados por pontos que representam os elétrons da camada de valência. Tá? O que é a camada de valência? Camada de valência é a última camada eletrônica, tá? É aquela última camada que nós vamos encontrar num átomo, tá? E é essa camada que não pode, né, ter uma quantidade maior do que 8 elétrons, ok? O objetivo numa ligação química dos elementos químicos é precisamente ter 8 elétrons na última camada, 8 ou 2, dependendo da situação, tá? Porque os gases nobres possuem 2 e 8 elétrons na última camada. 2 ou 8, perdão. Ok? E o objetivo é se assemelhar aos gases nobres. Então aqui, pessoal, vou dar um exemplo do carbono, tá? Se nós formos pegar a quantidade de elétrons que tem o carbono e fazer a distribuição eletrônica nas camadas eletrônicas, nós vamos reparar que na última camada eletrônica, ou seja, na camada de valência, o carbono ele vai ter precisamente 4 elétrons na última camada, tá? 4 elétrons na última camada. Isso significa que para que ele se estabilize, tá? Ele precisa de mais quantos elétrons? Mais 4, porque se ele já tem 4, ele vai precisar de mais 4 elétrons para ficar com 8, ok? E isso é diferente para cada elemento químico da tabela periódica. Aqui temos o exemplo do carbono, mas o nitrogênio ele vai ter 5, tá? O oxigênio ele vai ter 6, o fósforo ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, tá? Então, cada elemento químico vai ter um número diferente de elétrons na camada de valência, tá? E vai necessitar efetuar diferentes tipos de ligações químicas. Então, essa aqui é uma forma de representar quantos elétrons, os elementos químicos possuem na camada de valência. Nós representamos com o símbolo químico e bolinhas para representar a quantidade de elétrons. Professora, eu preciso colocar as bolinhas nessa posição, esses pontinhos nessa posição? Não, tá? Eu poderia colocar os 4 pontinhos de um lado só, ou poderia colocar 3 de um lado e o quarto no outro lado, tá? Ou 2 aqui e 2 aqui, Tanto faz. Tá? A ordem aqui dos pontinhos não interessa, ok? Não interessa a ordem dos pontinhos, o que importa é que ele tenha a quantidade certa de elétrons na camada de valência, ok? Então vamos seguir. Aqui, a ligação iônica, tá? Quando que ocorre a ligação iônica? A ligação iônica, tá? Ela vai ocorrer, lembrando, o que é a ligação iônica? É quando ocorre a transferência de elétrons. Nós vamos ter um átomo que vai doar e o outro átomo que vai receber, ok? E esse tipo de ligação, ele só vai ocorrer de 2 formas. Entre um átomo metal e um átomo ametal, ou seja, um átomo que é metal e outro átomo que é um não metal, ou então entre um metal e o elemento hidrogênio, ok? A ligação iônica só vai ocorrer
entre esses tipos de átomos, metal junto com ametal ou metal e hidrogênio. Aqui, ó, nós temos o fluoreto de lítio, né? O flúor com o lítio. O lítio tem um elétron na última camada, enquanto que o flúor ele vai ter 7. Quanto que o flúor precisa, tá, para se estabilizar? Ele precisa de mais um. E o lítio, se ele perder um, né, a última camada dele fica com 8. Porque ele, por enquanto, a última camada dele tem 1. Mas se ele perder esse 1, a camada anterior vai se estabilizar, vai ficar com 8. Então, nós fazemos um pontinho no lítio, 7 pontinhos no flúor, e a gente coloca uma setinha, né, dizendo que esse pontinho está indo para o flúor. Essa é uma representação de ligação química do tipo eletrônica. Aí como é que fica o símbolo químico? O lítio fica com um sinalzinho de mais, identificando que ele doou um elétron, né, da última camada, e o flúor fica com um sinalzinho de menos, né, simbolizando que ele recebeu um elétron na última camada. A mesma coisa que o cloreto de magnésio, né? Nós temos aqui o cloro, tá? O cloro ele vai ter 7 elétrons da última camada e o magnésio ele tem 2 elétrons da última camada. Então, eu vou pegar os 2 elétrons do magnésio, vou colocar um pontinho aqui e desenhar os pontinhos no cloro. O magnésio doa um pontinho para um cloro, esse cloro aqui se estabiliza e não precisa mais fazer ligação química, então ele se estabilizou e não faz mais ligação, mas o magnésio ainda tinha mais um pontinho, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro átomo de cloro para doar esse outro pontinho, tá? E aí ele vai ficar com magnésio 2 positivo e o cloro 1 negativo. Quando não tem um númerozinho na frente do sinal, a gente supõe que é 1, tá? Sempre que não tem só tá o sinal sozinho, a gente já sabe que é o número 1, ok? Se aparecer aqui algum outro número, é o número que tá aparecendo, 2. Magnésio doou 2, por isso que ele é positivo, e o cloro recebeu 1, por isso que ele é negativo, ok? Aí a fórmula molecular ficaria magnésio 1, cloro 2, ok? Vamos seguir. E a ligação covalente, pessoal? A ligação covalente é aquela que vai ocorrer entre ametal e ametal, ou então ametal e hidrogênio, ok? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de uma ligação covalente. Reparem que não tem setinha. Os dois átomos, né, estão compartilhando de um único elétron. Aqui o enxofre, né? O enxofre está compartilhando 2 pares de elétron e o nitrogênio está compartilhando 3 pares de elétron, tá? Dois elementos químicos, eles podem compartilhar no máximo, pessoal, eles podem fazer no máximo 3 ligações químicas, ok? Não existe 4 ligações químicas entre 2 átomos químicos. O máximo que eles conseguem fazer é só 3 ligações, tá? Então aqui nós temos uma ligação, aqui nós temos 2 ligações e aqui nós temos 3 ligações, ok? Então, esses são os tipos de ligações, iônica e covalente. Também existe a ligação metálica, que são as ligações que ocorrem entre os metais, mas esse tipo de ligação vocês vão estudar só lá no ensino médio, ok?